Seguindo então com a nossa análise, na nossa no nosso terceiro período, eu vou desfazer isso aqui. Temos o seguinte: diáfora de tis fainetai ton telon, tamen gar eisi energiae, tade parautas ergatina. D é aquilo que eu falei para vocês, que pode ser uma partícula que é adversativa, mas ou uma partícula simplesmente aditiva. Aqui, eu acredito que nós podemos traduzi-la como um mas isso não faz, acredito eu, tanta diferença aqui, porque esse mas seria uma adversativa bastante fraca, quase equivalente a um simples e. Novamente, precisamos encontrar o verbo, e o verbo está à mão. Eilo. Fainetai. Fainetai é um verbo de ligação. E esse verbo de ligação significa parecer, do verbo phainomai, parecer, não é? Mas ele pode ter outro significado também, que é o parecer ser alguma coisa. Novamente, teríamos aqui um infinitivo suplementar, mas, novamente, pela natureza do verbo phainetai, esse infinitivo pode ser elidido sem maiores preocupações, e pela própria natureza do verbo ser, também poderia. E se ele tem um verbo ser aqui, o verbo ser pode ter dois significados, no sentido de parece ser X ou parece haver tal coisa. Se no caso de o verbo ser copulativo, ou seja, X parece ser Y, nós precisamos de um sujeito e de um predicativo do sujeito. Não o temos aqui. Agora, se ele tem um sentido existencial de haver, parece existir, nós não precisamos disso. Então, vamos procurar o que pode ser aqui o sujeito dessa oração. E temos aqui um sintagma nominal, que é formado por diáfora tis. Novamente, temos diáfora modificado, ou seja, um substantivo modificado, por esse pronome que aqui faz as vezes de um adjetivo. Então, ele é um pronome adjetivo que concorda com o núcleo do sintagma, que é diáfora. Certa diferença, ou uma diferença. Então, temos o sujeito nominativo. Uma diferença, parece. Mas não temos o predicativo do sujeito. Temos um ton, telon, que é um genitivo. É um sintagma nominal que está no genitivo. E não pode ser sintagma, não pode ser predicativo do sujeito, uma vez que o predicativo do sujeito deve concordar, em caso, também com o sujeito. Ton, telon, aqui, o genitivo plural, é um genitivo partitivo, ou seja, dentre os fins. Com isso, nós podemos entender que o verbo ser, que complementa, está elidido aqui, que complementa o verbo phainetai e está elidido, tem o sentido existencial. E nós podemos muito bem traduzir esta passagem da seguinte maneira: mas phainetai einai parece haver diaforatis certa diferença, ou alguma diferença, ton, telon, dentre os fins. 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque o ponto alto no grego, que é a pontuação escolhida pelo editor, significa 2 pontos. Uma das coisas que pode significar 2 pontos em português. 2 pontos. Ou seja, ele vai explicar agora essa diferença entre os fins. Uma maneira de introduzir isso, porque os gregos não tinham pontuação, uma maneira de introduzir
isso é por meio da partícula gar, que eu deixei para colocar agora. Então, o gar é uma partícula em geral explicativa, que aponta para o que veio antes, apresentando uma explicação sobre o período anterior. Então, mas parece haver certa diferença entre os fins, pois, esse é o gar, pois o quê? Tamen eisin energiae, tade, para, autas erga, tina. Novamente, precisamos de verbo. Que verbo temos aqui? Verbo eisin, terceira pessoa do plural, do presente indicativo. Eisin, são. Qual é o sujeito? Qual é o predicativo do sujeito? Porque eisin aqui é um verbo de ligação, né? Ou ele pode ter um sentido existencial, mas aqui nós temos dois itens nominais e os dois estão no nominativo. Tá e energiae. Bom, energiae nós sabemos que é atividades. Tá? O nominativo plural de energiae, que quer dizer atividade. De onde vem a palavra energia em português? Então, temos aqui um sintagma nominal no nominativo que pode ser ou o sujeito da oração ou o predicativo do sujeito. Qual é o outro item nominal? É o tá. E o que é o tá? O tá é um artigo. Então, literalmente, o que temos aqui é o seguinte. As, né? Plural. As, por um lado, ou os, por um lado, são atividades. Mas o tá, pelo fato de ser um artigo, tem um uso que remonta a seu uso primitivo, que é um uso pronominal. Ele substitui um substantivo e funciona como um pronome indefinido, ou um pronome indefinido. Um pronome definido ou um pronome indefinido. Quando ele vem com men, e esse é um uso muito comum no grego ático, e normalmente é respondido, porque o men e o de também são partículas correspondentes, quando ele vem tamen e é correspondido por um tade, usualmente devemos traduzir por umas e outras, ou uns e outros, porque está no neutro, né? Tá e tá. E nós temos, de fato, aqui tade. Então, a gente sabe que tem duas pernas aqui, que nós precisamos contemplar. Como traduzimos a primeira oração? Tamengar eisin energia. Pois uns são atividades, energia. Outros, subentendendo são o quê? E aqui temos um outro sintagma nominal, bastante grande, aliás, que tem alguns modificadores, que é parautas, erga, tiná. O núcleo desse sintagma erga, que nós vamos traduzir por enquanto por obra, mas pode ser produto, mas isso requer interpretação para traduzir assim. Obra é o núcleo, porque é o substantivo. Obras, não é? Obras, está no plural. É um neutro plural. O que modifica esse substantivo? Dois itens. Um deles, um sintagma preposicionado. Para autas. Ou seja, diferente, para mais acusativo plural. Diferente, ou ao lado, ou além, se vocês quiserem, delas. Autas. Tiná é, como vocês sabem, é o acusativo, perdão, o nominativo plural de tis, ou de ti, que é certas ou algumas, ou de certo tipo. Tudo isso são traduções possíveis.
Então, o que nós podemos fazer aqui na nossa tradução de trabalho? Outros são ergatina, certas obras, para autas, além delas, que eu vou traduzir por para, além, ou simplesmente ao lado, né, delas. Resta aqui entender quais são os referentes, não é? Porque o tá aqui está no lugar de um substantivo, ele é um pronome. Mas se é um pronome, ele precisa, para ter uma carga semântica mais robusta, remeter a um substantivo. Qual substantivo ele está substituindo aqui? Na minha opinião, totelos, ou seja, tá, telé. Porque ele acabou de falar, né? Mas parece haver certa diferença entre os fins. Fim, em grego, é totelos. E o plural é tá, telé. Ou seja, o tá aqui pode valer por um tá, telé. Dessa forma, temos, mas parece haver certa diferença entre os fins, pois uns fins são atividades, outros são certas obras para além delas. Delas é este autás que vocês veem aqui. E esse autás, por ser também um pronome, precisa de um referente. Esse referente é necessário para preencher semanticamente esse autás. Qual é o referente aqui? Precisa ser necessariamente um feminino plural. E nós o temos aqui, energeiai. Então, apenas para deixar claro quais são os referentes, né, nós podemos colocar aqui entre colchetes, pois uns fins, ou certos fins, são atividades. Ou seja, tá, tele, né, mengar, pois, por um lado, certos fins, uns fins, alguns fins. São atividades, esse energeiai, outros, tade, são, o verbo ele dito, certas obras, ergatina, além, para além delas, para autas, para além delas. Delas quem? Isto é atividades.